Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Resenha Podcast, o programa que reúne autoridades e especialistas para falar de temas pesados de maneira leve, como uma resenha. E um assunto que tem sido muito debatido na cidade de Taubaté ultimamente é a situação da saúde. Por isso que exatamente nesse episódio a gente vai falar sobre saúde. E para conversar sobre esse assunto conosco, nós temos aqui o vereador Rodson Lima Bob, também o secretário adjunto de saúde César Munhoz e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Mário Romero. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitarem o nosso convite para estar aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço os convidados que estão participando, para a gente poder discutir, poder debater, para que possa surgir aqui novas ideias, para que a população lá na ponta, que é o usuário do serviço, possa ser beneficiada. E essa convocação dessas pessoas aqui hoje é muito importante para esse crescimento na área da saúde. Eu agradeço o convite, eu acho extremamente importante a gente fazer uma discussão a respeito da saúde de Taubaté e da saúde de um modo geral que reflete no município de Taubaté, porque a gente tem que ter os contextos para poder entender como é que está hoje a cidade e a questão da saúde aqui em Taubaté. Agradeço muito o convite. Eu também agradeço, é uma honra para mim estar aqui presente, tá? Com pessoas especialistas capacitadas para poder debater a saúde de Taubaté e eu como Conselho de Saúde, representando os munícipes, tá? Lá embaixo, ver como é que nós estamos vivendo, então é importante esse bate-papo nosso aqui. É isso que eu queria começar falando, porque os nossos convidados são sempre muito bem pensados, então a gente queria, né, essa contrapartida da administração pública, mas também o senhor representando os munícipes. Como tem sido a participação da população junto ao Conselho Municipal de Saúde? Eles participam, vão às reuniões, relatam os problemas? Olha, a participação da população é muito pequena, tá? Falta divulgação do nosso conselho. Inclusive, eu tenho até colocado na última encontro que eu tive com o vereador sobre a Câmara fazer a divulgação do conselho. Como funciona, o que ele representa para a população, qual é a função dele. Então, a procura é muito, muito pequena. E nós colocamos agora em todas as unidades de saúde uma chamada do Comus, tá? Informando o telefone, qual é a função do conselho, para que a população venha até nós, que é importante. Nós somos a voz deles, diretamente a voz deles. Mas a procura é muito pequena, por falta de divulgação do conselho. Como que a Prefeitura poderia auxiliar nesse processo, secretário? Na realidade, a gente tem insistido bastante com as unidades para poder fazer as divulgações. A gente tem solicitado para que os munícipes também se prontifiquem porque, assim, a gente tem um problema sério com a municipalidade, que é o munícipe vê o problema, mas ele não vai relatar, talvez, no órgão correto. Um dos órgãos corretos para ele poder fazer o relato é o conselho. É ali, é a porta de entrada dele, para que aí o conselho venha e remeta para mim aqui na administração e aí eu poder tomar as providências cabíveis ou não. Esse não é um problema só nosso, né? A falta de comunicação é generalizada, né? Então, é um embate que a população tem ainda ela sabe que ela tem os direitos, ela sabe que ela tem, mas ela talvez não consiga entender aonde que ela vai buscar. E às vezes eu vejo assim, ela vai reclamar na mídia, no Facebook. Ok, perfeito. Ali é um momento de protesto dela com relação a uma situação. Mas eu não enxergo isso. As mídias sociais, às vezes, elas são uma forma de reunir pessoas que têm o mesmo problema, e aí é um debate de ideias, mas não é o caminho final. Mas aí eu entendo que fica restrito ali. E eu não consigo enxergar isso. Não vai resolver o problema. Não vai resolver. Vai só divulgar o problema, mas não vai resolver o problema. Inclusive, para o conselho, sim. Há encaminhamento direto para a secretaria e aí a coisa vai trabalhar. Numa oportunidade, a gente estava lá no conselho, numa reunião, justamente discutindo questões relacionadas à saúde, que o presidente Mário me convocou lá. E aí surgiu um assunto de uma moça que estava no hospital, no HMUT, não tinha sido atendida e aí teve uma reclamação com uma enfermeira, mas ficou ali. Eu falei assim, se você não utiliza o canal da ouvidoria
tanto da secretaria quanto da prefeitura. Se você não vai até o conselho e não faz a sua reclamação, ela não vai chegar a mim, porque eu não consigo enxergar esse munícipe que está ali, nesse momento, passando por essa dificuldade, por essa necessidade. Então, é sempre um apelo. Se você vê algo errado, se você vê algo que não está correto, algo que está te indignando, faça a reclamação na ouvidoria e, se for relacionado à saúde, melhor ainda, já vá direto no conselho e faça a reclamação, porque eu e o presidente Mário, nós temos uma boa relação e a gente tenta, né, Mário, das maneiras possíveis, tentar resolver. E todo o problema que chega para o conselho, ele é oficializado para a secretaria, então é documentado. Então existe um tempo de resposta e nós depois respondemos ao munícipe. Então é um canal importante que a população ainda não entendeu que o Conselho de Saúde é um caminho mais rápido para poder chegar até a secretaria e resolver o problema, né? Porque se não resolve o problema, quando chega ao Conselho, encaminha a secretaria, e não resolve, mas nós vamos ter uma resposta. Pelo menos a resposta vai ter. Exatamente, tá? Então, e se não chega até nós, fica sem resposta, né? Oficial, né? Tá, porque resposta em Facebook, na rede social, é uma coisa. Agora, documentada a resposta, isso é importante. Então, o munícipe ele tem que usar o conselho como ferramenta para ele poder resolver os problemas dele na saúde. Mas o que falta, como eu falei anteriormente, a divulgação. É muito restrita a divulgação. Segundo, o conselho está num local hoje de difícil acesso para a população. Tá? Quando era no celular dos conselhos aqui perto da prefeitura, o acesso era fácil, o munícipe tinha acesso a entrar. Hoje, nós estamos lá no prédio do Tesourinho, antigo Tesourinho, tá? Tem que entrar lá pelo PROCON. E quando chega lá, o guarda já, onde você vai, o que você vai fazer, o que você vai procurar, então já restringe, então a pessoa já não vai. Então, esse é um problema que nós temos que melhorar, para poder ter o acesso fácil para o munícipe chegar até o conselho. Porque por e-mail e telefone, pelo Zap, nós temos um grupo no Zap, mas fica mais difícil, porque nem todo mundo tem a rede social. Então, ela quer ir pessoalmente, às vezes pessoalmente é melhor até. Ela vai explanar para você o que está acontecendo e você vai documentando, certo? Então, temos que melhorar isso aí, a visibilidade do conselho junto à população, tá? A acessibilidade do munícipe ao conselho tem que melhorar também. Tá? Então, nós temos esses dois problemas para resolver dentro do conselho. E, vereador, como que é o seu contato com a população nessa questão? Porque o WhatsApp, isso tudo facilita, né? Facilita muito, as redes sociais também facilita muito. E é o que a gente tem debatido e discutido aqui. A nossa proposta hoje nesse papo é até dar visibilidade para o conselho, para a prefeitura, para as ações. E uma proposta que, nesse sentido de você protocolar e para você ter noção da demanda. E aí, como estudante de gestão hospitalar no último semestre, a gente sabe que se você não tiver a quantificação dos problemas, a prefeitura não consegue dar vazão. Uma indicação importante que eu fiz lá para o Mário, e ele pegou essa pesquisa de satisfação nas UPAs. Hoje, a Prefeitura de Taubaté tem as pesquisas de satisfação. O paciente ele é atendido na UPA, saindo de lá, ele faz a sua avaliação do atendimento. Por que isso é importante para o gestor? O gestor vai ter noção daquilo que ele precisa melhorar. E voltando nesse assunto de você oficializar a sua reclamação, é importante usar os meios de comunicação para isso. O conselho, a ouvidoria da prefeitura, o vereador. Quando chega um munícipe aqui, fazendo uma reclamação, uma denúncia, eu falo para ele, olha, vamos abrir uma reclamação na ouvidoria, porque não adianta nada o vereador chegar lá no secretário, que é o César, falar, olha, eu tenho uma reclamação aqui, César, desse munícipe. O César vai olhar lá no sistema e falar assim, vereador, mas o munícipe, infelizmente, não está aqui para mim. Aí cria-se um ponto de interrogação. Então, essa proposta dessa conversa hoje, até de iniciativa da TV Câmara, é muito produtiva, porque a gente começa a divulgar, começa a criar uma cultura na população de ter a obrigação de formalizar os seus pedidos para que a administração, como o conselho, tenha uma visão macro do que está acontecendo e possa entrar com ações efetivas para resolver os problemas. Citamos aqui um caso, o caso dos exames laboratoriais na cidade de Taubaté. Eu tenho certeza que o conselho lá recebeu bastante informação e até
por usar, o senhor estava falando aqui, antes da gente ligar as câmeras, que a esposa do senhor também usa a rede pública, eu também uso a rede pública, os meus filhos usam, e é um compromisso que eu assumi público, e a gente tem percebido essa questão da dificuldade dos exames laboratoriais na cidade de Taubaté, e estamos fazendo os encaminhamentos, era algo que a gente estava discutindo aqui também. Secretário, Oi. falando em dados que são importantes para a gente quantificar, saber como direcionar, qual é a principal reclamação hoje? O que chega oficialmente para a Secretaria de Educação? Hoje, o que eu tenho, a maior reclamação que eu tenho são exames de imagem, de ultrassom e transvaginal de mama. E, na realidade, assim, aí a gente faz um recorte. Eu estou carregando uma fila que vem vindo desde o período pandêmico. Então, a gente tem que... porque, assim, quando a gente olha hoje a pandemia, parece que ela acabou. Então, nós estamos todos vacinados, estamos todos se protegendo, só que os efeitos financeiros da pandemia vão persistir ainda por alguns anos. Nós ainda vamos carregar isso ainda por algum tempo, porque nós tivemos um represamento naquele período ali 2020 e 2021, onde as pessoas só procuravam o hospital se estava com sintoma de Covid. E essa era uma orientação oficial? E essa era uma orientação oficial. Não, perfeito, era isso mesmo. Só que aí... Isso foi represando os outros exames, os exames de rotinas, a vida normal do cidadão que vai procurar um posto de saúde para poder ver como é que está o atendimento. A atenção básica ficou prejudicada por conta do... Aí você teve esse represamento. Quando ali em 2022 foi decretado o fim não o fim da pandemia, mas o fim do estado, né, de emergência, então já podemos... voltar à normalidade. A normalidade eu fico sempre assustado com isso, né? Mas assim, porque acho que a gente nunca mais vai voltar ao normal. Mas algo parecido com isso. De uma hora para outra apareceu filas e mais filas de gente que precisava fazer o exame, gente que precisava fazer o atendimento e com a estrutura que a Prefeitura e que a Secretaria de Saúde tem, que é a mesma que ela tinha antes do período pandêmico, só que ela vinha regularmente atendendo. Aí você tem um represamento e depois uma abertura disso. E isso ocasionou sérios problemas para nós, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de atendimento, porque de uma hora para outra você não consegue atender 6.200 mulheres que eu tenho aguardando transvaginal e ultrassom de mama, né? Eu continuo aumentando ainda, né, a minha capacidade de atendimento, mas eu também não tenho a estrutura física, porque a empresa que é contratada por mim, ela tem um X que ela consegue atender de profissionais por dia e de munícipes por dia. Ela não consegue avançar muito mais do que isso. Então, a gente tem cerca de 6.000 pessoas esperando esses exames. Isso. E quantos que a gente consegue fazer por mês? Nós estamos fazendo, em média, 800. Aí, só que quando você faz essa conta, você fala, pô, 800, então em 6 meses você mata isso. Não. Só que eu faço 800 e chega a 1.000. 800. Chega mais 800. Eu faço 800, chega a mais 1.000. Então, por quê? Porque foi todo esse represamento. E isso, não só nesse ponto específico de exame, mas em todos eles, né? Todos os exames, de um modo geral, as pessoas que tinham cirurgia, que estavam marcadas e que foram desmarcadas no período pandêmico, vão ser remarcadas depois. E isso ocasionou uma fila, né? Um entrave de demanda muito grande frente ao que a gente não conseguia, naquele primeiro momento, atender. Nós tivemos esse problema relacionado aos exames laboratoriais, né, de coleta de sangue. A gente fez uma previsão que já era superior à do ano de 22 para 23, e quando foi ali em meados de junho, né, que nós tivemos a nossa primeira conversa, né? Eu e o vereador Belk tivemos a primeira conversa, porque o saldo meu contratual estava chegando ao fim, eu precisava fazer o aditamento, eu não tinha previsão orçamentária para fazer esse aditamento desse contrato, porque era um contrato para 12 meses que em 7 meses tinha se esgotado. Tal era a procura de demanda para esses exames. Além da conversa que a gente estava tendo agora há pouco. Só para mim, um adendo. A população, ela precisa saber o que significa isso aí. Você tem um contrato, tem um número X de pacientes a ser atendido, tá? Ela precisa entender isso aí. Mas o contrato não venceu ainda, mas já venceu a capacidade financeira dele. Exatamente. Atendimento, número de atendimentos que tinha para fazer. Exatamente. Tá. E quando chega nesse ponto, o que é feito?
Então, geralmente, quando chega nesse ponto, a gente tem a margem de um aditivo de 25% no contrato para me dar um fôlego financeiro. Só para o pessoal entender em casa, né? O aditivo é um plus no orçamento de dinheiro, de recurso público que a prefeitura investe para que possa atender mais gente. Só que essa linguagem bem, né, para entender. Só que o normal disso não é acontecer o aditivo. O normal é eu tenho já um contrato firmado e que ele vá preciso. Só que a demanda era tão grande e um outro problema que a gente enfrenta também é a quantidade de repetições de exames. Então, e aí são duas vertentes. Uma por parte do munícipe, que vai procurar o posto de saúde, solicita o exame, vai passar no especialista e esqueceu de levar o exame. Aí o médico, você está sem exame, vou te pedir todos os exames, marco de novo para... Mas o médico também, ele pode solicitar o mesmo exame que foi feito lá. E o outro caso também eu chego com o exame, só que o exame está com 3 meses. Então, eu fiz o exame há 3 meses atrás, eu chego agora, consigo marcar no meu especialista para ir lá apresentar o exame. O médico olha e fala, está com 3 meses esse exame, está vencido, vou pedir um outro. São esses extras que vão gerando esse custo. Mas isso não acontece? Algumas pessoas já relataram para mim, eu acompanho, eu uso também. Você passou no médico, ele pediu uns exames, demorou para você conseguir fazer esses exames. Depois que você fez, quando você consegue marcar para você retornar nesse especialista, demora também, nem sempre é rápido e você precisa estar com os exames prontos para você conseguir essa remarcação. Então, essa responsabilidade também não é nessa demora para a marcação de novo do médico? Porque se eu chego lá 6 meses depois, muitas vezes meu exame já pode estar mesmo desatualizado. Sim. Não, e essa é uma realidade que nós enfrentamos mesmo. Justamente o que eu comecei falando. Lembra que nós temos um represamento e uma capacidade de atendimento que é menor do que que uma coisa é sem pandemia, o dia a dia normal, ano a ano, você vai dando conta. Outra coisa é quando você tem um represamento e depois de uma hora para outra se abre isso. Há um problema claro de logística com relação a isso, mas a Secretaria vem tentando, né, arrumar essa questão relacionada aos exames. E aí, fazendo esse paralelo, ali em junho eu tive uma conversa com o vereador Bob, né? Sim. Na realidade, o vereador Bob veio me procurar porque já sabia das minhas aflições, né? E também das demandas que chegam no gabinete. Chegavam para ele no gabinete. E eu falei, vereador, eu preciso fazer o aditivo do contrato, só que eu não tenho dotação orçamentária para isso, porque não foi... Era um contrato que era previsto para 12 meses e ele se encerrou financeiramente antes da hora porque a demanda foi muito grande. Em que momento que esse contrato já estava saturado? Ele começou a ficar saturado ali em maio e em junho eu já estava... Porque assim... não é que os exames já tinham sido feitos, é que os exames já estavam todos agendados. Então, eu estava assim, em junho, com um agendamento de exames para setembro. Então, do ponto de vista financeiro, eu tenho que pensar que ali em setembro eu tenho que pagar essa conta. Esse trato de junho para setembro ocasionou um desequilíbrio contratual por conta da demanda que a gente tinha muito grande. Então, eu tinha clareza que eu precisava fazer o aditivo. E esse contrato vai até quando? Vai agora, ele vence agora dia 15 de novembro e aí é renovado, aí eu consigo novamente ter o fôlego orçamentário para poder atender todo mundo. De uma maneira normal e tentando, né? Normal, né? Na tranquilidade, esse represamento que tem, né? Só para informar, o represamento é um número grande de pacientes de munícipes precisando do exame. E aí, né, vereador, aí como o vereador Bob veio me procurar, porque né, a gente já tinha se esbarrado, falando, vereador, eu estou preocupadíssimo com relação a isso. Aí o vereador tinha umas emendas que estavam destinadas para outras finalidades dentro da Secretaria de Saúde, e eu conversei com ele, falei, Bob, pelo amor de Deus, me ajuda com isso aqui, porque assim, o que você me possibilitar que eu faça o remanejamento da sua emenda orçamentária para mim jogar dentro dos exames laboratoriais, o que estiver faltando eu consigo espremer aqui dentro do orçamento, mas me falta esse recurso. E aí o Bob falou, César, sem problema nenhum, o que eu preciso fazer? Ele falou, você só precisa me mandar um ofício alterando o objeto. Estava destinado para outras coisas e destinamos para os exames laboratoriais, aí consegui fazer o aditivo, e aí só que aí
O aditivo não... Você está pensando assim, era junho de 23 e o contrato teria que ir até novembro. Então, o valor que eu estava fazendo de aditivo também não iria se eu não conseguisse elaborar um plano estratégico de... a palavra é chata, mas é de restrição. Então, eu precisava primeiro atender os casos prioritários, né? Esses que são os mais graves. Vem com urgente, prioridade, com o médico. E aí é o médico que define. É o médico que define. Porque quando o contrato está correndo normalmente, eu não tenho essa distinção. Chegou o prioritário e chegou o preventivo, eu atendo os dois. Nesse momento, eu precisava atender o prioritário e precisava deixar o preventivo de lado, não esquecendo dele, mas assim, atendi o prioritário, sobrou vaga do prioritário, aí eu chamava um pessoal do preventivo. Essa situação vai até dia 15 de novembro. 16 de novembro, o contrato normalizado, e aí eu tenho novamente o fôlego orçamentário, e aí eu consigo já fazer os atendimentos normais. Isso é um ponto extremamente importante. E o que é interessante, planejamento a gente muda conforme os fatos vai acontecendo. Eu tinha uma ideia de investir esse valor, que era de R$400 mil de emenda impositiva, só explicando mesmo, para a pessoa que está assistindo, a emenda impositiva é o direito que o vereador tem no orçamento de indicar para onde o recurso vai. Recurso esse que é pago pelo imposto do cidadão. Não é o dinheiro do vereador, não é o que o vereador sacou do bolso R$400 mil e falou, tô aqui, prefeitura. Não, é o orçamento público que o vereador tinha direito. E eu tinha na minha cabeça, e a gente estava pensando que tudo ia correr normal, que a arrecadação não ia cair, que o fundo de participação dos municípios ia continuar igual, que o governo federal ia repassar para a gente a mesma quantia para estar tocando toda essa área de saúde. Eu tinha que tudo dentro da normalidade ia acontecer e eu ia pegar esses R$400 mil, ia mandar para atenção básica, para reformar o BS, para reformar a PAMO, para dar uma humanização. Eu acredito muito na humanização, os pilares da humanização. Um salário bem pago, atendimento bom para a comunidade e também o visual, passa muito pelo visual. Se você chega num lugar que não tem pintura, não tem ar-condicionado, você vai humanizar de que jeito? Até mesmo o próprio servidor que está ali, o colaborador que está ali, não consegue trabalhar direito num ambiente que não esteja bom, visível aos olhos. Então a ideia era essa. Vendo a dificuldade, vendo as pessoas batendo na minha porta, eu falei assim, olha, o que a gente pode fazer? Porque não tem como você pôr a cabeça no travesseiro sabendo que as pessoas estão precisando de exame e você vai querer gastar para pintura de PAMO. Eu falei, peraí, vamos dar uma puxada no freio de mão, esse é um projeto que a gente pode levar para frente, vamos redirecionar esse recurso. Então, a gente redirecionou para que pudesse custear parte dessa dívida que a prefeitura tinha e o cidadão voltar à normalidade dos exames. Porque nós entendemos que a atenção básica, e o meu mandato, as pessoas que trabalham comigo, entendemos que a atenção básica é uma questão que previne futuras doenças. Se você tem um exame de sangue na ponta funcionando direitinho, se você tem um clínico funcionando direitinho, que tem um papel fundamental, você consegue prevenir que aquele paciente entre na rede e vai para uma segunda fase, uma terceira fase, que é de alta e média e alta complexidade, trazendo muito mais gasto para a prefeitura. Então, foi nesse sentido, nesse contexto que a gente conseguiu conversar com o César, entender, saber da necessidade, saber que a cidade está passando por um momento de crise financeira e não é só Taubaté. A gente acompanha a maioria da cidade do Vale do Paraíba, está passando por essa dificuldade, também no Brasil. Tivemos um protesto no Nordeste, o prefeito dos Nordeste falar que ia entrar em greve por conta dessa diminuição no repasse no fundo de participação dos municípios. Então, o meio que a gente encontrou é isso. E eu sou uma voz que vive falando na tribuna para os vereadores. Se tem algum recurso, vamos ajudar a resolver os problemas. Não é só simplesmente vir aqui, bater, reclamar, xingar e não apontar o norte. Então, essa ação foi muito proveitosa. Também aí agradecer a participação do César nesse processo todo, agradecer a participação da Secretaria. E o mais importante, o que é gratificante para a gente, falei para o César, uma servidora da Prefeitura lá da Secretaria me perguntou, você, vereador, o senhor não tem noção do bem que o senhor está fazendo. O senhor não sabe o que o senhor fez de bem para a sociedade e também para o andar da Secretaria. Então, isso nos motiva a prosseguir, a tentar fazer o bem, a tentar melhorar, a tentar ouvir
e achar um caminho para resolver essas demandas. Eu tenho uma dúvida sobre as emendas impositivas. Sim. O senhor tinha destinado essa emenda para melhoria, infraestrutura ali da atenção básica. Quanto tempo leva para uma emenda impositiva ser de fato usada para o fim que ela foi encaminhada? São variáveis. Se ela for de custeio, ela é mais rápida de ser utilizada. Quando ela é para investimento, no caso de obras, eu dependo de outra secretaria, né? Então, por exemplo, vamos fazer a construção de uma sala num PAM ou numa UBS nossa a mais, porque eu quero implementar. A emenda chega para mim, saúde, eu olho, remeto para a Secretaria de Planejamento, ela tem que elaborar o projeto. Aí passa para a Secretaria de Obras, que vai fazer o orçamento daquilo ali, para ver se aquilo ali cabe dentro da emenda, porque às vezes acontece, o vereador está ali, né? Ele foi lá, passou lá no posto de saúde, falou, olha, eu preciso arrumar esse telhado, vou destinar 100 mil. Mas não é o suficiente. É o valor que ele está enxergando ali, né? Que é um valor que a gente enxerga normalmente como pessoa normal. Você vai fazer uma reforma na sua casa, você olha e fala, não, com 100 mil eu faço isso. Mas na administração pública, não é isso, né? Os valores são diferentes. A gente nunca consegue fazer essa comparação do que eu gasto na minha casa com o que eu gasto dentro do serviço público. Aí mandou 100 mil, mas a obra ficou em 200 quando a Secretaria de Planejamento vem. Então, perceba que é 100 mil do orçamento da Secretaria que eu não estou planejando, que eu vou ter que investir para poder juntar com 100 mil e atender o vereador. Ou chegar para o vereador e falar, vereador, isso aqui não dá para fazer, porque eu não tenho como completar. E tudo isso tem um tempo, né? E viabilidade técnica, né? Agora, quando ela é de custeio para compra de equipamento, ela se dá dentro do ano corrente. Essa não tem problema, porque aí eu faço uma licitação, é um pregão, é uma ata. Agora, quando envolve obra, ela envolve outras questões, né, que fogem do controle da Secretaria, porque vai passar pela Secretaria de Obras. Se vai fazer em alguma unidade, ainda fala assim, então precisa ter o aval da vigilância para poder saber se essa obra não vai impedir o fluxo, se não vai contaminar. Aí começa a gerar outros problemas que acabam se arrastando para o ano seguinte. Por isso que obra sempre é algo complexo, né? Nunca é algo assim, e não é só a verba do vereador, vem uma verba para a construção de uma UPA ou de uma UBS que vem do governo federal. Ela é custeada quase que 75% por conta do governo e a contrapartida do município é de 25%. Se a gente startar isso em janeiro, então chegou lá em janeiro, o recurso que vem do governo federal vem no meio do ano, ali entre julho e agosto é liberada a parcela. Aí eu começo a fazer o trâmite para poder escolher a área. Aí eu preciso saber se a área é da prefeitura, eu preciso apresentar certidões. Eu vou inserindo tudo isso dentro do sistema. E nem estamos ainda chegando no grosso, né? Que é a obra. Nem licitação, nós estamos só alimentando documentação. Isso vai uns 6 meses, porque aí abre diligência, aí eu mando uma coisa e falo, não é esse o número de matrícula, eu quero que o número da matrícula com a assinatura do proprietário que teve anterior, porque aí o Ministério vai pedindo várias documentações para a gente. O resumo da ópera é que uma obra dessa, que é, em tese, para ser começada ali naquele ano, que foi o ano que eu recebi a primeira verba, ela vai começar no ano seguinte. Então aí a gente já tem o primeiro problema. O custo da obra era quando eu recebi, em 2022, e quando eu for iniciar ela em 2023 ou em 2024, o custo da obra já é outro. Então, o valor que era representativo para esta emenda, ou para esse recurso, ele começa a diminuir e o valor da fonte 1 prefeitura começa a aumentar, porque começa a ter um desequilíbrio. Se ela toca direitinho, né? Fiz a licitação, a empresa começou, é uma empresa idônea, bonitinha, tal, não sei o que lá, ela em 1 ano ela me entrega. Na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes a empresa entra, monta um canteiro, faz isso, 6 meses depois ela abandona a obra. Aí a obra fica parada. Aí, quando a obra fica parada, tem que comunicar o Ministério. Falar, a obra ficou parada. Aí ele represa o recurso. Fica lá paradinho na conta. Até eu soltar uma nova licitação, até eu soltar um novo... Resumidamente, 3, 4 anos para um empreendimento desse aí. Haja visto aqui, quando vocês aqui inauguraram o Luci Montoro, que ficou 6 anos aí. E nem era de responsabilidade totalmente da prefeitura, porque o recurso era oriundo do Estado. Né? Então, faço ideia quando é só nosso.
Né? Então, obra é sempre algo muito complexo. É muita burocracia? A gente está falando de um processo que atrasa, que demora, que dificulta a vida por conta de burocracia. De burocracia. E a gente não consegue fugir disso. A gente não consegue porque a gente está lidando com dinheiro público. Né? Uma coisa é eu fazer a reforma pessoal. Na minha casa. Eu gasto, estouro o cartão de crédito, o mês que vem eu parcelo. O recurso público não, ele tem todos os regramentos, tem toda a regra. Depois eu tenho que fazer toda a prestação de contas para o tribunal, informar. Então, a burocracia ainda é um mal ainda tem que a gente carrega, tem que aprovar arquitetura hospitalar, sim, tem toda a certificação. Nós estamos saindo da saúde, entrando agora em obras. Né? Vamos voltar para a saúde? Vamos voltar para a saúde. Mas é interessante porque essa questão das emendas, né? Por que esse dinheiro ainda não tinha sido aplicado? Lógico que foi ótimo ser direcionado para exame laboratorial, mas por que ele estava parado, né? E aí essa impressão que a população tem. E o que falta também, o SESM, vários secretários já me falaram, o SESM já me falou, hoje no escopo da secretaria não tem um profissional, um engenheiro, um arquiteto para fazer os projetos. Tenho dentro do meu... Tudo hoje na prefeitura vai para a Secretaria de Obras. Mas vamos lá, Homero. A gente tem uma pergunta dos nossos telespectadores. Vamos aproveitar, o nosso produtor, o Grandão, vai fazer ela para a gente. Vamos lá, Grandão. Por que o poder público ele evita cuidar da saúde e prefere tratar a doença? Então, esse é uma... Só um minutinho. Aproveitar o gancho. O que é saúde? Vamos entender o que é saúde. Desde a sua concepção na Constituição. O que é saúde? Saúde é emprego bom, salário bom, moradia com infraestrutura, certo? Isso tudo é saúde. Lazer. E vai envolvendo isso aí. Fora isso aí, é doença. É verdade. Se você não tem isso aí, você vai tratar da doença. Né? Então, aproveitando o gancho lá. E até o vereador falou um pouquinho sobre a atenção básica, que é realmente investir na prevenção, né? Que é a gente cuidar antes que isso vire uma doença. Esse é o grande foco, não só nós aqui de Taubaté, como do próprio Ministério da Saúde, em cada vez mais aportar mais recursos para a atenção primária, para justamente a gente ter o preventivo antes de você ter a doença. Porque depois que está instalada a doença, ela se torna muito mais custosa para um município como um todo e para o próprio paciente, para o próprio munícipe, né? Porque ninguém quer ficar doente, né? As pessoas querem, na realidade, ter uma qualidade de vida boa. Eu concordo plenamente com você, Mar. Né? Se a gente não tem esses pilares, o corpo adoece, né? O corpo adoece, seja ele fisicamente, seja ele mentalmente, né? Porque aí são várias questões relacionadas à saúde. Você tem a saúde mental, que a pessoa, né, dá uma pirada e não consegue fazer as suas atividades, ou a enfermidade toma conta dela porque lá atrás ela não conseguiu ter acesso direito à atenção primária. Então, esse é um tema, um debate muito importante. E o outro tema extremamente importante é como financiar isso. Que essa é uma outra questão que precisa ser colocada em pauta hoje, né? Eu sou geógrafo e de formação sou professor, né? Então posso falar com propriedade. Eu sei que os professores vão me odiar com relação a isso. É assim, quando a gente teve lá atrás, em 1988, a distribuição do que seria a parte da educação dos 25% que seriam destinados e depois o que seria destinado para a saúde, você tinha um cenário de Brasil. E você tinha um cenário de taxa de natalidade, de taxa de mortalidade. Para quem, a galera que está aí, né, lembrar da 6ª, 7ª, 8ª série, aquela ideia da pirâmide etária, de como é que você vai fazendo isso, a gente tinha uma pirâmide que tinha uma base muito grande, quer dizer, muitas crianças fora da sala de aula, né, mas ela se afunilava. Ela se afunilava por quê? Porque você não tinha uma infraestrutura de saúde como a que você tem hoje, né? Com o passar do tempo, essa pirâmide ela foi diminuindo a base dela, então menos crianças nascendo e ela engordando aqui. Pessoas vivendo mais? Pessoas vivendo mais e menos coisas. Lá atrás, quando se fez essa distribuição, ela tinha um propósito. Eu precisava construir muitas escolas, eu precisava construir muitas unidades escolares, porque eu tinha uma demanda muito grande de crianças fora da escola. Hoje eu não tenho mais este cenário. Mas aqui em Taubaté a gente ainda tem. Mas a gente tem que olhar como um todo. É pontual, né? Aí você tem que ver os cenários. Hoje a gente tem uma base piramidal que ela está engordando. Então a população está vivendo mais porque passou a ter mais acesso à saúde. Mais qualidade de vida. Mais qualidade de vida.
Só que os percentuais de recursos destinados ainda são aqueles ainda de 1988 da Constituição. Então, essa é uma discussão que precisa ser feita. E ela começa aqui na Câmara, aí ela sai daqui da Câmara, ela precisa ir para o deputado federal, para poder fazer essa discussão, para que, de alguma maneira, por isso que eu falei que os educadores iam mediar, a gente comece a olhar para a educação e falar assim, ó, vocês hoje têm muito dinheiro aqui. E o recurso, às vezes, não é utilizado, e eu falo com propriedade porque eu vivi isso há muito tempo, o recurso não é utilizado da maneira correta. Quando você está numa escola que a pessoa vira para você e fala assim, não, nós temos que gastar esse dinheiro, esta frase... O dinheiro do Fundeb. Dinheiro do Fundeb. Eu já vi administradores no final do ano comprar 100 vans aí, porque não tinha como gastar. Não tinha como gastar. Porque não pode deixar de gastar. Tem que usar o dinheiro, né? E hoje, arrisco a dizer um número assim, hoje a Prefeitura tem que cumprir 25% do seu orçamento em educação. Aqui para Taubaté e para quase todos os municípios é uma luta fazer isso, porque a quantidade de recursos que vem do governo federal para a educação supre esses 25% aqui. Então, você colocar aí, hoje a Prefeitura talvez tivesse que investir 18% do recurso de fonte 1 dela como obrigatoriedade e não os 25%. Então, se eu só estou gastando hoje 18% e não mais 25%, pega esse montinho daqui e transfere para a área da saúde, porque essa área está engordando e o problema só vai aumentar. Se lá atrás, no passado, eu tinha necessidade de construir muitas escolas, hoje eu não tenho mais. Eu tenho um déficit ainda grande ali nas creches, né? Até porque isso é algo novo para a educação, né? Eu posso falar porque eu participei desse processo. Lá em 2002, houve uma mudança, porque tudo isso estava na assistência social e ela veio para a educação. A educação puxou todo esse leque de pessoas que estavam nas creches, que não eram alunos, eles estavam na assistência social, porque era um direito da mãe ter onde deixar o seu filho. Quando passou para a educação, deixou de ser um direito da mãe e passou a ser um direito da criança ter acesso. Exatamente. Né? E isso muda completamente de figura. Quando isso ocorre, aí você tem as construções de creches, porque era uma coisa que não estava no escopo. Sim. Né? Ou seja, você acha que se isso viesse a acontecer hoje, essa crise que a gente está vivendo na UHMUT e nas UPS, você acha que estaria solucionado? Sem porque dúvida, hoje a maior reclamação da cidade que a gente vê aí, e o que o prefeito e a secretaria está fazendo, é equalizar essas contas sem dúvida, do UHMUT e também das UES. Nós temos um desequilíbrio mesmo. E para isso ocorrer, precisa da parte política. Parte política. Porque aí você tem... hoje, assim, né, na minha falsa modéstia, eu enxergo dois caminhos que podem ser feitos com isso. Ou eu mudo o percentual, então, que está lá constitucional, que eu mudo o percentual. Então, o prefeito não é mais obrigado a cumprir 25%, mas sim 18%. Essa é a maneira mais fácil. Ou eu diminuo o repasse que é feito pelo Fundeb, a prefeitura continua e aí eu retiro daqui e passo para a saúde. Aproveitando esse gancho, a gente tem mais uma pergunta e o Grandão vai fazer ela para a gente. Vamos lá, Grandão. Qual que é o motivo do poder público, no geral, a prefeitura, não conseguir gerir diretamente o hospital e ter que terceirizar? Essa, na realidade, é uma tendência hoje, eu diria que nacional. Não é nem a questão da prefeitura querer gerenciar ou não querer gerenciar. Economicamente, hoje é muito mais vantajoso você terceirizar. Isso é E foi uma discussão que passou aqui pela Câmara Municipal. Eu fui vereador na época. Acho que o Mário também participou de toda essa movimentação. E é mais vantajoso em que sentido exatamente? É mais vantajoso, primeiro, porque assim, quando eu falo assim, eu vou fazer o gerenciamento do hospital, significa que eu tenho que pegar todo um corpo de RH meu, aumentar ele e colocar ele lá dentro. Aí eu já vou, talvez, chegar muito próximo do limite do que eu, município, posso gastar com relação a isso. Então, você já de cara enxuga a folha. Outra coisa, ele estava citando aqui, a questão de licitação. Para você conseguir insumos para um hospital por meio de uma licitação, foi o que ele falou, demora um ano. Demora um ano. A questão da terceirização vem para ajudar isso. A iniciativa privada, ela consegue com mais facilidade adquirir essa medicação, adquirir equipamento, com o repasse que a prefeitura faz para eles. E isso não é desmerecer o funcionalismo público e os concursos. É que são esferas diferentes, né? Quando você terceiriza,
você tem uma resposta muito mais rápida. Quando eu tenho um médico que é concursado, ou um enfermeiro, para não ficar todo mundo no mesmo balde, né? Eu tenho só aquele profissional. Se ele passa mal, se ele está doente, se ele teve algum problema, ele faltou, eu não consigo repor, porque eu não tenho um instrumento de reposição ali na hora, eu não tenho um médico. Eu não tenho um enfermeiro sobressalente. Que você pode chamar para cumprir. Quando ele é terceirizado, imediatamente. Esse aqui passou mal, no outro dia é substituído. Exatamente. Mas a gente tem que olhar com cuidado essas pessoas que são contratadas pelas empresas terceirizadas. Inclusive, a gente teve uma audiência pública para discutir o piso nacional da enfermagem. Isso. Os servidores concursados já recebem acima do piso que foi estipulado. Mas e os profissionais dessas organizações terceirizadas? Agora sim, né? Porque... Agora antes da aprovação do piso, você não tinha esse parâmetro. Mas até agora, eles ainda não estão recebendo, ou já foi regularizado? Já foi regularizado. Na realidade, assim, foi uma discussão que foi feita lá na Câmara dos Deputados, depois no Senado, aprovou, e veio um aporte de recurso para fazer essas complementações. Alguns problemas que nós tivemos com relação a isso era com relação ao cadastro. A pessoa não estava pagando em dia o COFEM da enfermagem, ou o COFEM, COREM, né, que é o estadual. Quando ela não faz esses recolhimentos dentro da categoria, o Ministério enxerga lá que, você não está exercendo a profissão, embora você esteja exercendo. Então, mas como não está pagando, não está ativo. Então, aí não vinha os recursos. Nós tivemos alguns poucos casos com relação a isso que já estão sendo regularizados. E aí, a partir disso, então, o que a AOS pagava para o enfermeiro, ou para o técnico, para o auxiliar, veio essa complementação para chegar próximo do piso. Há de se colocar bem claro que todo mundo fez uma confusão tremenda com relação a isso. O piso foi estipulado em 44 horas semanais de trabalho. Se você tem uma carga horária de 30, você não vai receber por 44, você vai receber proporcional. Mas... Porque quando fizeram a primeira conta, assim, 44, 70% era com relação ao técnico e 30% dos 70% com relação ao auxiliar. Nos 44. Aí as pessoas fizeram as contas com o que ela tem de carga horária. Ela falou, não, mas eu não estou recebendo isso. Sim, você não está recebendo isso porque você não trabalha 44. Você trabalha 30. Né? Então, no primeiro, foi extremamente importante a audiência que nós fizemos para a gente justamente esclarecer essa questão, porque ficava eu não estou recebendo o que eu teria que receber. Você só vai receber o piso de 44 se você fizer 44. Não há mágica com relação a isso. Mas é proporcional, né? Proporcional. Hora de trabalho. E qual é a média de horários dos profissionais de enfermagem? Nossos aqui de enfermagem, a maioria é 30 e 36, com exceção da SF, que é 44. Mas dentro das UPAs... ela já recebia acima do piso. Porque, na realidade, assim, ao longo da gestão do prefeito Saldi, já foi feito alguns complementos. Esse ano ainda nós tivemos um aumento de 7% do funcionalismo, que já ultrapassou o piso. Então... E uma outra coisa que as pessoas também entenderam, quando eu falo assim, vai soltar o piso, a pessoa pensou que vinha um bônus extra. Então, eu já recebo e vai vir um 14º pagamento para mim, porque eu falei, não, o piso é para aquele que não chega. É um complemento do governo federal, dá para os municípios, porque foi feita a lei no governo federal, para o governo federal não jogar a responsabilidade para os municípios, porque os municípios não estavam preparados orçamentariamente para pagar isso. Então, eu falo, município, o seu aí está faltando R$100 para chegar no piso, então eu vou te dar os R$100, está aqui. Então, é isso. Para que possa chegar a esse valor. E algumas prefeituras como a nossa já estava tudo estabilizado, mas vale lembrar que isso é para o Brasil todo. E tem locais onde o salário de um enfermeiro estava ali entre 2.000 e pouco, que dependendo do porte que o município tem e da arrecadação que ele pode ter. Então, isso foi extremamente importante para equiparar de um modo geral. Isso quer dizer assim, que o enfermeiro que hoje está aqui em Taubaté, quiser se desligar daqui e quiser trabalhar em Manaus, ele vai receber o mesmo salário do piso. Isso é extremamente importante, piso nacional. E como munícipe, eu acho que a gente realmente tem que pensar nesses profissionais que são contratados das empresas terceirizadas, porque são eles que têm o contato direto, que fazem o serviço final, presta aquele atendimento para a população, e isso vai determinar, vai fazer toda a diferença. É aquela questão que eu disse no começo, a humanização. A humanização passa por todos esses pilares. A valorização, o ambiente, o atendimento. É você ter condições de propor isso
para o sistema de saúde no todo, né? Voltando naquela pergunta que você falou, você fez sobre a terceirização, eu só vou colocar o seguinte: os PAMOs não são terceirizados, tá? A prefeitura que banca. Se faltar um médico, a população fica sem atendimento. Se o médico sair de férias, às vezes a população é obrigada a se deslocar a outra unidade para ser atendida por um clínico. Ou eu fazer uma quebra no horário do médico que eu tenho que estar num PAMO, que atende 40 horas, você vai atender 20 horas aqui então, e 20 horas para cobrir. Então você vê a dificuldade quando a terceirização, se o médico faltar, eles são obrigados a repor imediatamente. Na prefeitura fica mais complicado. Porque se falta enfermeiro, falta lá um profissional de saúde... Ele abona o dia, que ele tem direito de abonar. Exatamente. Fica lá uma lacuna, não há reposição. Tá? Eu fiz 43 visitas nas unidades de saúde de Taubaté. São 50 e pouca, né? Eu fui nos PAMOs. E os PAMOs, todas as vezes que eu sento com a enfermeira responsável, eu vou fazendo as perguntas e vai respondendo para mim. Sua necessidade, falta médico. Sua necessidade, falta mais uma enfermeira. Sabe? Então, eles têm necessidades que têm que ser colocadas lá. E aí fica difícil, como a gente fazia o ofício e mandava para a secretaria. Não, aquela unidade, pelo número de habitantes da região, é aquele número de médicos. Eu não posso apresentar mais um médico. Entendeu? Eu não posso apresentar com mais uma enfermeira, né? E eu ainda tenho depois um outro agravante com relação a isso. Eu abro concurso, né? E não aparece. Desde o começo de 2021 se abriu um concurso para justamente suprir a necessidade que eu tenho hoje da falta de médicos dentro da rede. Abriu o concurso, deserto. Ninguém veio. Sim. Porque também aí há um outro problema entre a classe médica que vai efetivamente trabalhar para o SUS e a classe médica que se forma e que vai montar o seu consultório, que vai viver de plantões e que vai se especializar. Então, quando a gente fala assim, mas está faltando médico, eu concordo plenamente, continua faltando médico, mas eu continuo abrindo concurso e continua dando deserto. E aí fala assim, qual é a solução para isso? Aí eu falo assim, bom, vou contratar médicos de uma empresa privada para jogar aqui dentro do público para me sanar esse problema. Aí vem o Ministério Público, o Tribunal de Contas e diz que não pode, que eu tenho que abrir o concurso. Então eu fico num dilema ali, num limbo, né? Por isso que a terceirização do hospital, das UPAs, ela é importante, porque fica mais rápido o processo de reposição de profissional e tal, e aquisição. Eu só quero aproveitar e deixar aqui naquela câmara ali, né? Isso. A todas as unidades que eu visitei, a todas as profissionais que teve comigo, gratidão pelo trabalho que vocês fazem. Vocês são heroínas, fazem um trabalho maravilhoso. Então, o Conselho de Saúde tem uma gratidão enorme pelo trabalho que você faz pela população taubatiana. Muito obrigado mesmo. A gente tem mais uma pergunta. Vamos lá, Grandão. Vai, Grandão. Bom, se a terceirização lá traz tantas essas vantagens, o que explica a situação da saúde hoje em Taubaté com as terceirizadas, a CPI? Então, na realidade, assim, hoje a gente tem um quadro financeiro de Taubaté e do Brasil que é extremamente grave do ponto de vista de arrecadação, né? Se a gente estivesse arrecadando aquilo que foi projetado e se a gente estivesse honrando todos os nossos compromissos, essa pergunta nem existiria. Sim. Porque ela estaria caminhando normalmente. E só fazer um recorte antes de você continuar, é importante a gente estar aqui, porque eu tenho acompanhado a questão do HMUT desde quando começou. Eu fui o vereador que fez o abaixo-assinado, eu quero o hospital municipal, por entender que a cidade precisava ter uma retaguarda hospitalar para o pronto-socorro. E quando foi feito esse contrato com a SPDM, lá atrás era de 2 milhões, 2 milhões e 3 milhões por mês. E hoje nós estamos em 9.400. Só que tem que se planejar também, aí vai entrar muito no que ele vai responder, tem que se planejar a médio e a longo prazo, que os serviços, ele aumenta os valores. Foi a obra que você disse, que num ano é um valor, no outro ano é outro. Lá atrás, quando se pensou no hospital, pensava-se num custo de 3 milhões por mês aí da prefeitura. Hoje nós estamos em 9 milhões. E o mais importante, tem que ressaltar também, e aí as pessoas que estão nos assistindo, os repasses do governo federal. Aí o César vai poder falar com mais propriedade dos repasses que ficaram congelados, né, César? Sentei ali em cima disso com unhas e dentes.
Quando foi feita a municipalização do hospital, a gente tem que ter clareza que isso era um custo que não cabia para o município e passou a caber no mês seguinte. Então, se você pensar do ponto de vista orçamentário, era algo que você não previa e passou a ter. Então, passou a ter um custo ali. Você tinha, hoje a gente tem um convênio com o governo do estado que repassa 2 milhões para o HMUT e depois eu tenho mais 1.800.000 que é repassado pelo governo federal. Que é o mesmo valor de quando iniciou o hospital lá atrás. Lá atrás. Uhum. Então, no primeiro mês. Lá em 2019, esse era o repasse que vinha vindo. Aí você vem em 2019, lindo, maravilhoso, chega 2020, fevereiro, março, pandemia. Desse momento da pandemia até a presente data, os valores e os custos nunca mais voltaram a ser os mesmos. Nem os valores dos profissionais, nem os valores dos médicos, nem os valores dos maquinários. Aí a gente pode até mensurar numa ganância que houve por parte dos procedimentos que eram feitos, também aumentaram bastante. Porque de uma hora para outra, primeiro que sumiram os profissionais, né? Desapareceu. E o custo disso aumentou consideravelmente. Aí a gente faz esse recorte de 2019 com esses valores, né? E a prefeitura aportava 2.800.000 na época. Então, o custo do hospital ali era de 6.300.000. E hoje ele está em 9.400. Se o valor repassado pelo governo do estado, pelo governo federal é o mesmo, significa que a conta fonte 1 prefeitura só aumentou. Só aumentou, né? Num disparate que não acompanhou as receitas. Porque as receitas, se você pegar o histórico das receitas aqui de Taubaté, elas não... A arrecadação não acompanhou o crescimento do hospital. Né? Fora isso, então, você teve esse período pandêmico, um período de crise financeira, do ponto de vista de emprego das pessoas, né? Muitas pessoas que estavam trabalhando pararam de trabalhar, perderam seus planos de saúde, foram para onde? No serviço público. Não que ele não tenha que atender. Quem tem plano de saúde, a gente tem que atender todo mundo. Mas faça ideia que é um contingente de pessoas que, em tese, não procuravam o Sistema Único de Saúde, passaram a procurar, né? Essa é uma demanda nova para nós aqui. E ela só foi aumentando. Tanto para nós na saúde, como na educação, né? Faz um podcast com a professora Vera, que ela vai ver, vai te mostrar o tamanho de crianças que ela teve que colocar dentro da escola num determinado momento ali. Ô César, e lembrando também que tem muitas pessoas, e aí relato de atendimento de pessoas, que têm um plano de saúde, mas optaram pelo serviço público por conta de sair até mais rápido do que o plano de saúde. Sim. O Mário também já pegou casos assim no dia a dia. Bastante. E só para poder complementar também, a municipalização do hospital, do projeto original, chegou a um ponto que fugiu do projeto original, né? Estamos atendendo toda... 39 municípios. 39 municípios, e não era para isso. Não. Tá? E a gente já viu lá a ambulância da Baixada Fluminense, sul de Minas Gerais, entendeu? Então, a demanda aumentou. E quem que está custeando? Tudo Taubaté. Então, chega uma hora que você não tem oxigênio. Vem somar, né, para falta de oxigênio. Olha, a gente está quase chegando ao fim aqui do nosso podcast. Passou bem rapidinho, não é? Não é nem começando. Não é aquele podcast de 3, 4 horas? Não é. Sabe por quê? A gente deixa assunto para um segundo podcast. Mas antes da gente encerrar, depois de tudo isso que a gente conversou, de tanta análise... Como está a saúde hoje em Taubaté? A saúde, no meu ponto de vista, está caminhando para a gente normalizar as questões financeiras. A gente tem notícias de repasse do governo federal. O próprio governador Tarcísio também aumentou os repasses para os procedimentos. E a gente entende, pelo que eu estou acompanhando a CPI, acompanhando o dia a dia, entende que as coisas estão se normalizando. O governo federal também está trazendo uma contrapartida. O prefeito anunciou nas redes sociais que o vice-governador Geraldo Alckmin já deu a notícia boa que vai fazer mais um repasse. Que não é vice-governador, né? Vice-presidente. Acostumado. Desculpa, né? Vice-presidente Geraldo Alckmin. Tanto tempo governador, né? Não é? Vice-presidente vai mandar para a cidade esse recurso e a gente espera que se resolva. E que cada político, cada deputado possa
colocar isso na cabeça, que tem que ajudar as cidades, não é só Taubaté, ajudar toda a região do Vale do Paraíba. Porque quando as cidades são ajudadas, não sobrecarrega uma única cidade, igual Taubaté tem acontecido com Taubaté. Então, eu vejo com bons olhos. As expectativas são boas. César, como está a saúde em Taubaté? Olha, eu vejo que a saúde de Taubaté, do ponto de vista macro dela, ela é uma região extremamente assistida. Então, nós temos uma grande quantidade de profissionais, de exames, de procedimentos que a gente faz aqui. Nós temos hoje um problema financeiro, né? Eu ressalto isso e compro a briga com quem quiser, né? Nós da saúde, nós não temos problemas, porque a gente faz planejamento, a gente organiza, a gente faz os processos licitatórios. Então, a parte burocrática de expediente, ela é feita. Hoje eu tenho um problema financeiro que impacta na saúde, assim como impacta em todas as áreas da prefeitura como um todo. Você vai ver na Secretaria de Obras também é o mesmo problema. Educação, não. Nas outras a gente tem esse problema. Mas a gente tem clareza que até dezembro, a gente está só aguardando a assinatura das tramitações das portarias, porque nós fizemos, nesse cenário que a gente tinha, né, a gente fez uma solicitação de um aporte de 1,5 milhão a mais para o governo do Estado. Então, dos 2 que ele está me repassando, ele vai repassar agora 3,5 milhões. Está longe ainda de ser a correção de 2019 até agora, né? Porque nós apresentamos vários cenários para o Estado. O primeiro cenário que a gente apresentou, a gente pedia 3 milhões a mais, né? Porque os insumos subiram, o valor da hora do médico, tudo isso subiu, né? Então a gente pediu, chegamos num consenso ali, batemos em 1,5 milhão, fechamos com o secretário Eleusis Paiva, o prefeito de saúde fechou essa parceria com o Tarcísio, perfeito. Estamos só aguardando a publicação da portaria, ao que tudo indica, agora a partir de novembro a gente já passa a começar a receber isso. Esse foi um trabalho. Paralelo a isso, a gente também tinha um outro problema, que é o aumento do teto MAC, que é o recurso que vem do governo federal para nós, que estava congelado há 15 anos. Então, há 15 anos que você tem esse congelamento do valor do teto MAC. A gente começou a fazer essas tratativas com a DRS para poder fazer esse aumento, porque eu preciso, na realidade, para o governo federal entender que ele precisa me aportar o recurso, diferente do Estado, que eu vou lá e faço a conversa direta, aqui eu estou representando a região como um todo, afinal, atendo 39 municípios. Então, o governo federal precisa entender que eu estava atendendo todo esse contingente de pessoas. Fizemos os levantamentos pelos períodos, para a gente mostrar que uma dos entraves era assim, mas a produção de vocês não está subindo. Realmente, a produção nossa não vai subir, porque para a minha produção subir, eu preciso dobrar a capacidade de atendimento do hospital. E eu não vou fazer isso. Não tenho condição de dobrar o número de médicos, o número de enfermeiros, o número de cirurgias. Mas você, governo federal, tem que entender que os insumos em 2019 custavam 1x e hoje custam x ao quadrado. Então, a gente vai conseguir sanar os nossos problemas financeiros e resolver os problemas que a gente tem eu diria que vai amenizar, porque os problemas financeiros são maiores, né? A gente são a longo prazo para resolver, né, César? Lembra que eu falei assim... Quando a gente fala, vamos discutir o financiamento da saúde, ele é a longo prazo, porque a gente tem que olhar que tipo de financiamento eu quero fazer para a saúde. Eu vou continuar fazendo esse financiamento para essa pirâmide que cada vez está engordando mais, então eu preciso aportar mais recursos para isso. Com o aumento do teto MAC, que chegou em 922 milhões a mais, então do 1,8 milhão eu vou receber mais 922. Vai dar quase 2,7 milhões do governo federal. A conta nossa hoje está assim, 6 milhões seriam recursos de fora e o município volta aos 3, que eram os 3 anteriores, que é a capacidade financeira que o município tem de fazer hoje. Se o ano de 24, o ano de 25, que a gente tem uma perspectiva de melhora na arrecadação, no PIB, subir, a gente vai aportando mais recursos e vai aumentando a oferta de serviços. Só que tudo isso tem um trâmite burocrático, né? Porque não é assim, ligou e já resolveu o problema, né? Na conta, faz o Pix, né? Eu lembro que nós fomos até Brasília conversar com o secretário de Atenção Especializada, eu, prefeito, os alunos, a reitora, né? Saímos de lá, eu saí da reunião extremamente satisfeito. Os alunos saíram assim,
Mas não resolveu nada. Eu falei, como não resolveu, cara? Eu falei assim, você imaginou que a gente ia sair daqui com um cheque administrativo do governo federal levando dinheiro para Taubaté? Não, eu falei, tem um rito burocrático. Passa pela aprovação da CIB, que aí ela analisa todo o contexto dos 39 municípios e fala assim, pode aprovar esse valor desse aumento, encaminha para o governo federal e aí vem a ligação do vice-presidente para o SAUD falando assim, ó, já está aprovado, nós vamos publicar a portaria, provavelmente na primeira ou na segunda quinzena de novembro a gente já está liberando esse recurso, não para resolver todos os problemas, senão a gente também... Para equacionar um pouco. Né? Que aí era a resposta que a população esperava. Mário, sua avaliação. Como munícipe, tá? Lá embaixo, lá com o pessoal... atendimento nos PAMOS estão normalizados, tá? Só os exames, alguns exames que tem que fazer aquelas filas de espera dele. Então, na minha visão, os PAMOS estão trabalhando normalmente, funcionando normalmente, que é a porta de entrada, né? Tá? O nosso maior problema seria as UPAs, o encaminhamento da UPA para internação no hospital Pagamute, que está normalizado, tá? Eu recebi a informação. Então, numa visão, como munícipe, tudo bem, porque o munícipe, ele entende assim, olha, eu quero chegar, quero ser atendido imediatamente, tá? Mas na atual situação que nós estamos, já melhorou bastante em função daquilo que nós pegamos o pico da crise, né? Sim. Que estava com muito problema no Pagamute. Hoje, na visão como munícipe, eu entendo que a saúde, ela está caminhando para a normalidade, agora com essa notícia também da verba que vai chegar aí, em novembro vai normalizar os exames, né, que é o nosso maior problema, são os laboratórios. Tá, na minha visão, como Conselho de Saúde, existe um caminho de normalização, isso me deixa muito satisfeito. Bom, quero agradecer, então, mais uma vez a presença de vocês três, por esse bate-papo, de a gente conseguir cumprir com o nosso propósito aqui, que é conversar sobre um assunto tão pesado quanto é a saúde, pelo menos nesses últimos meses, de maneira leve, e trazer informação para a população. Obrigada. Eu que agradeço a participação e chama a gente. E fica aberto aqui para chamar para qualquer outro tipo de assunto, a gente está pronto para poder bater papo. Muito obrigado, muito obrigado. Com certeza, não vão faltar oportunidades. Esse foi o Resenha Podcast. Te espero num próximo episódio. Muito obrigada pela sua audiência, também pela sua companhia. Até mais. Até mais. Obrigado, viu, Grandão? Ô, Grandão. Tira.